Bom, pessoal, agora sim, oficialmente boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aí mais uma aula online de empreendedorismo e inovação. Espero que todos estejam me ouvindo bem, tá? Estejam vendo também o conteúdo que eu estou compartilhando e assim minha imagem, o meu rosto também. Algumas coordenadas só para a gente rever, né? Para a gente ter uma aula bem eficiente aí. Vocês estão à vontade a se manifestar em qualquer momento da aula, de fazer qualquer tipo de pergunta, questionamento, acrescentar alguma informação e sugestão. É só desativar o mudo ou levantar a mão, tá? Comigo pode desativar o mudo e falar de uma vez e a gente vai ter uma aula assim um pouco muito mais dinâmica. Aí quando você não for falar, só para a gente não ter ruídos, tá? Manter o mudo ativado, né? Só para não atrapalhar a aula, assim. Né? Eu, como vocês, estou em casa também, então moro num condomínio onde tem crianças, onde o vizinho pode fazer barulho, tá? Então eu tento estar no lugar mais tranquilo possível. Montei um setup aqui no lugar mais tranquilo possível dentro da minha casa para poder ter uma aula mais efetiva. Mas fiquem à vontade, a hora que quiser falar, é só liberar. Beleza? Então vamos lá. Nossa matéria é empreendedorismo e inovação. Só para a gente relembrar, né, o que nós vimos rapidamente na aula passada, alguém consegue nos responder isso daqui? O que é empreendedorismo? Bom, o empreendedorismo ele é um processo de iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já existentes. Né? É um termo muito usado no âmbito empresarial e muitas vezes está relacionado com a criação de empresas ou produtos novos, normalmente envolvendo inovação e riscos. Então, nós, na aula passada, demos uma introdução no que é essa palavra tão conhecida e tão dita nos dias atuais. Né? Vimos que o empreendedorismo está diretamente ligado à inovação, que, por sua vez, está diretamente ligado à tecnologia. E dentro das coisas que nós vimos na aula passada, tá, nós vimos aí 10 mandamentos, né, que nós batizamos como 10 mandamentos de um empreendedor de sucesso. Né? Nós vimos lá que ele precisa ter iniciativa e curiosidade, né? Ele precisa ser persistente nas metas e flexível na estratégia. Né? Ele precisa ter uma meta em mente, saber para onde ele quer ir e entender que durante o caminho, durante a jornada, talvez seja necessário ter essa flexibilidade em estratégia. Ele precisa calcular os riscos, precisa perseguir sempre o máximo de si, né? Ter a máxima eficiência. Ele precisa ser comprometido com os seus projetos, com as suas metas, com aquilo que ele precisa ou com aquilo que ele quer fazer e alcançar. Faz necessário ele estudar o mercado. É importante ele estabelecer metas. O plano de negócio é algo que precisa existir. E ele precisa desenvolver o seu espírito de liderança e, não menos importante por estar em 10º lugar, ele precisa acreditar nele mesmo. Nesses conceitos aqui, pessoal, ficou alguma dúvida? Não. Tranquilo, Vitor. Tranquilo, né? É teoria pura, bem tranquilo, né? Vamos lá, hoje nós vamos falar de empreendedorismo e intraempreendedorismo. Vocês já ouviram falar o primeiro, tranquilo, mas o segundo, intraempreendedorismo. Alguém já ouviu falar e sabe nos dizer o que seria isso? Bom, vamos lá. Antes, né, a gente precisa entender que algumas empresas, elas já nascem grandes. Né? A partir do momento que ela é criada, a partir do momento que essa empresa passa a existir, ela já nasce grande. Uma empresa que tem uma galera que vai investir fortemente nela,
ou uma empresa que nasce através de uma outra empresa, né? Tem um banco que cria um outro banco, por exemplo, o Bradesco é o dono da Next. A Next já nasceu grande. Outras começam do zero, com pouco recurso e pouquíssimo capital. Isso faz com que, às vezes, ela tenha vantagem das que nascem grandes. Alguém consegue imaginar, citar, talvez por achismo mesmo, ou por já ter experiência, vantagens de uma ou de outra, ou melhor dizendo, qual seria uma vantagem de ser uma empresa que nasce do zero com poucos recursos e poucos capitais, diferente de uma empresa que já nasce grande? Uma empresa pequena, ela vindo do zero, né, ela tem a capacidade de atingir um novo público, talvez atingir novos mercados com mais facilidade, porque você não tem aquele público amplo que você já atinge quando você nasce grande. Por exemplo, a Next, como o senhor mesmo usou de exemplo, ela é para ser um banco, é para ser tipo uma startup do Bradesco, para ser digital, alguma coisa assim. Ou seja, já veio famosa, tipo, já não teve esse trabalho. Você pega uma empresa pequena que vem do zero, talvez ela consiga aí já desenvolver novos produtos, ter um alvo para outro tipo de público mesmo, não só para aquele que já é focado na empresa grande. Entendeu? Entendi, Fabrício. Mas você não acha que uma empresa que nasce grande, ela teria mais recursos para atingir um novo público? Porque ela já vem com know-how, né, sabendo como fazer alguma coisa, ou sobre conhecimentos já de mercado, experiência, da sua mãe, digamos assim, e já vem com grana, né, para poder ter recursos para atingir um público novo. Você não acha que isso é mais fácil para a empresa grande, ou também pode ser um fator que dificulta? Eu estou fazendo advogado do diabo contigo, estou querendo fazer você pensar, entendeu? Sim, claro. E uma empresa sendo grande, ela, tipo, claro, ela vai ter muito mais recurso, ela vai ter muito mais divulgação. Você imagina uma empresa do tamanho do Bradesco, se ela quiser, ela compra, sei lá, se ela quiser meia hora na televisão falando direto, ela compra fácil. E já uma empresa pequena, ela já não tem essa capacidade. Ela não vai ter essa capacidade de capital, mas mesmo assim eu ainda acredito que você começar do zero, você mesmo você não tendo capital, tendo todos os obstáculos do mercado, que empresas maiores aí já está muito mais acostumada, eu acredito que talvez a empresa maior ela tenha um pouquinho mais de dificuldade de conseguir enfim, até um novo público, enfim, pelo costume dentro daquela organização. Né? Não sei se Perfeito. estou me expressando corretamente, mas o costume Entendi, não. já ter aqueles clientes, aquela coisa toda, então ela já tem uma zona de conforto, podemos dizer assim. E a empresa pequena, ela pode ir além, ela não tem nada a perder. É isso que eu penso. Entendi. Alguém quer acrescentar alguma coisa do que o Fabrício disse ou discorda dele, tem uma opinião diferente? Pessoal, fiquem à vontade. A gente está aqui para fazer uma chuva de ideias, um brainstorms, para entender esse conceito. Eu concordo de certa forma, porque eu acho, não sei se é o correto, né? Mas acredito que quando se nasce uma empresa grande do zero, automaticamente ela vai ter um modelo a ser seguido e por mais que ela tenha alcançado um grande público, né? Mas usando o exemplo do Bradesco, tem o Banco Next, ele sempre vai ter os mesmos padrões da grande empresa. Eu acho que quando se começa do zero, eu concordo com ele que atinge um novo público e conforme vai tendo esse público, vai se moldando as necessidades deles. Perfeito. Alguém mais, pessoal? Vamos lá. Temos 24 pessoas na sala, só 2 abriram a boca até agora. Não, e assim, até ainda utilizando o exemplo dos bancos, né? Você pega uma coisa nova que veio, por exemplo, no Nubank. Você pega no Nubank, tipo, começou pequeno e hoje em dia, sei lá quantos milhões que tem de clientes, entendeu? Cara, o Nubank é um exemplo fantástico quando a gente fala de startup, né? Quando a gente fala de empresas que começam do zero. O Nubank, ela começou do zero. Porém, quando você vai estudar sobre
Criar Empresa, ou sobre startups, né? Tem vários livros, várias biografias que nos ajudam sobre isso. Uma das coisas que os especialistas acabam indicando é você fazer o básico muito bem feito primeiro. Primeiro faça o arroz e feijão, e depois você inova, né? O Nubank, ele revolucionou o que nós conhecemos como banco hoje. O Nubank, ele foi um dos primeiros, se não o primeiro no Brasil, a você ter rendimento do seu dinheiro na conta corrente. Você tinha rendimento quando você coloca na conta poupança, aí rendia lá a mixaria. E a conta corrente do Nubank, quando começou, não sei como está hoje, não é minha especialidade, mas ela rendia mais do que uma poupança. Ela ainda continua rendendo 100% do CDI. Então, ela continua sendo ainda. Apesar do CDI ter baixado taxa, enfim, mas ainda continua. Mas isso foi o grande boom do Nubank quando ele se tornou um banco. Mas antes de se tornar o banco, ele fez o básico. E qual que era o básico do Nubank? Cartão de crédito. Ele era uma financeira. Era isso que ele fazia do básico. E depois, tanto que ele iniciou no Brasil entregando cartão de crédito e falou, vamos virar um banco. Aí virou o banco. E aí veio o Original, veio o Next, veio um monte de cara atrás dele. Mas é fantástico o exemplo do Nubank. Você pega aí, por exemplo, o Next e outros bancos começaram a correr atrás, o Bradesco só correu atrás porque veio no Nubank. Ele falou, para mim não ficar atrás, eu vou correr atrás, vou meter um Next atrás ali e vamos tentar pegar esse público. Sim, com certeza. Mas isso quer dizer, então, que nascer grande é ruim? Olha, ruim, sei lá, eu acho que é uma palavra um pouco forte. Mas eu acredito que tem ali o que eu posso dizer, diz ruim, eu posso dizer zona de conforto. Eu acho que nascer grande, o cara já nasce ali com aquilo, eu já sou grande mesmo, se der certo deu, se não der, beleza, entende? Entendi. Deixa eu só compartilhar aqui o link certo no grupo. Bom, ali no final do slide está dizendo, né? Vemos empresas... Mas oi, pode falar. Grande... Pode falar. Mas a ser grande, a visão de mercado deles, de estratégia, é muito maior. Então, a chance de falência é muito menor. Então, assim, entrando desse lado, na ser grande, é ter êxito quase muitos anos, entendeu? Do meu ponto de vista. Aí a gente... assim, pode ser uma vantagem, tá? A gente vai entrar numa discussão aqui quase filosófica, né? Mas vamos tentar abrir um pouco as caixinhas de pensamentos. Eu nascendo grande, vamos imaginar que eu nasci do Banco Itaú. Nasci grande. Então quer dizer que eu tenho um respaldo de uma empresa do tamanho e do poder financeiro do Banco Itaú. Então eu não vou me preocupar, como você disse aí, de quebrar, de ir à falência, né? Há estudo que quase 70% das empresas acabam morrendo nos seus primeiros 5 anos de vida. Então, se eu tiver uma grande me sustentando por trás, eu não vou correr esse risco. Beleza, isso é verdade. E aí você falou, a minha garantia de êxito, não sei se foi garantia a palavra que você disse, é quase que acertada. Mas aí eu te pergunto, o que é ter êxito? É ter lucro? É se manter vivo? Qual que é defina êxito, né? Defina sucesso para uma empresa que nasce de uma empresa grande. Por isso que eu falei que é meio filosófico. É difícil a gente responder essa questão, né? É continuar atendendo o seu público-alvo. Ele atendendo bem, vai atender sempre. Isso é um êxito. Isso é lindo. Mas nem todo mundo pensa assim, nem toda empresa assim, eu quero, o meu sucesso é a felicidade do meu cliente. Não, todo mundo trabalha por uma coisa, por grana, quer receber grana no final. Mas assim, isso que é algo que precisa ser bem discutido quando se nasce uma empresa. Lembra que a gente viu agora que os 10 mandamentos, definir meta? Qual que é a meta? É ter lucro? É atender bem o seu cliente? Entendeu? Eu não estou dizendo que a sua resposta está certa ou errada. A resposta depende. Eu posso te dar exemplos aqui. Por exemplo, a Spotify.
A Spotify é uma empresa que todo mês fecha no vermelho. E quanto tempo a Spotify está aí? O foco da Spotify não é ter lucro. O foco da Spotify é ter dados, é coletar dados, é te conhecer como consumidor. O foco da Google, quando ela lançou e virou e se transformou aí na grande poderosa, os primeiros 15 anos de existência da Google, ela só tomou prejuízo. Porque o foco dela era coletar dados. Hoje a Google tem um lucro absurdo. Por quê? Porque ela conhece cada pessoa no planeta Terra. Quando você entra na internet, no seu computador, no seu celular, você, horas atrás, pensou em comprar um celular, começa a aparecer celular ali para você. Você pensou em fazer um curso, você fala, meu Deus, é o Satanás que está fazendo isso comigo. Mas não, são os dados que a Google coletou nesses 15, 20 anos aí de observação de mercado, observação de redes sociais, né? Algumas pessoas que acabam buscando mais informações conhecem esse termo como Big Data e outras coisas, como BI e assim por diante, mas são ferramentas de mercado, de inovação e tecnologia que trouxeram essas vantagens para a Google. Mas aí, por que a gente acabou tendo toda essa viagem? Porque o que é êxito, né, para as empresas? Então, ali no último parágrafo, uma última frase no slide está dizendo: vemos empresas pequenas divulgarem grandes ideias e serem responsáveis por grandes inovações. E aí a próxima pergunta que eu ia fazer para vocês, a gente já começou a falar, nos diga uma empresa ou serviço que mudou o mercado. E aí eu vou responder para vocês aquelas 3 indagações ali. Vocês conseguem citar alguma empresa que nos últimos anos vocês viram que transformou algum mercado? Você fala assim, depois que essa empresa iniciou, ou depois que essa empresa começou a fazer tal coisa, se transformou este mercado. Alguém consegue trazer? Nubank. Bom, a gente acabou de citar o Nubank, acabou sendo o plágio aí. Alguma outra? Não, é que eu não vi, eu acabei de entrar na aula. O Nubank transformou o mercado do banco, sim. Game Pass. Como? Game Pass. O que ela fez? Como se fosse a Netflix dos jogos. Tornou ele mais... Você paga mensalmente e joga quantos jogos você quiser. A própria Netflix também, que o colega citou aí. Quem mais aluga filme, essas coisas. Tudo hoje em dia... Bom, o colega que citou foi o Kevin. Vou usar aí o Netflix. Acho que o Kevin nunca entrou numa Blockbuster, né, o Kevin? Ou numa locadora de filme. Já, pô. Lógico que já. Tá. É moleque ainda, pô. Tem 18 anos. Tenho 20, pô. Já entrei já. Já aluguei muita fita. Agora você ficou velho com 20 anos, entendi. 20? Não, hein? Então, pô. Não, mas o Netflix, esse Game Pass eu não conhecia, mas Netflix revolucionou o mercado. E aí eu vou citar uma empresa aqui, que eu dei um spoiler na aula passada, mas se vocês prestarem atenção, vocês vão lembrar. A Apple. Me fala um mercado que a Apple revolucionou. O primeiro mercado que ela revolucionou. iPod? O da telefonia? Quem falou iPod? Bianca. Por que, Bianca? Eu lembro vagamente de você ia comentando alguma coisa sobre o iPod na aula passada, mas não tenho certeza. Tá, ele revolucionou... Eu posso responder, professor? Pode. O iPod, porque ele revolucionou o mundo musical. Em vez de você ficar andando com videocassete, esses negócios de trambolho de fita, só pegava o iPod e ouvia música. E ele também começou a vender de forma unitária, se eu não me engano. Quando desenvolveu o iPod, ele começou a vender música de forma unitária, então ele ganhou bastante com isso. Pessoal, deu uma quedinha aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, tá. Sim. Eu perdi o que o Fabrício falou. Você pode falar de novo, Fabrício? Opa. Então, quando ele desenvolveu o iPod, ele começou a vender a música, se eu não me engano, de forma unitária. Então, isso acabou trazendo para a própria Apple, até pode-se dizer, não sei se foi um grande lucro, até porque eu não me aprofundei muito na história,
Mas, assim, ele acabou que ele começou a vender música de uma forma unitária, através das lojas da Apple, enfim. E ele acabou ganhando bastante com isso. Exatamente. O grande boom, assim, né? O grande produto da Apple não foi... A gente fala do iPod porque quando a gente pensa em um produto, a gente pensa em algo físico. O iPod é só o tocador. Mas quando o grande produto da Apple foi o iTunes, né? Que é o software deles. Então, quando no início dos anos 2000, final dos anos 90, ela começou a revolucionar o mercado quando ele começou a vender as músicas eletrônicas, né? Quando eles desenvolveram o MP3 e conseguiram a vender música de forma unitária, como o Fabrício disse. Isso acabou quase que quebrando as gravadoras, porque você via no início, né, tempos atrás, sinônimo de sucesso para músico, para cantor, para banda, tudo, era receber disco de platina, disco de diamante, por número X de CDs vendidos, né? E hoje você vê que os artistas acabam lançando uma única música. A grande maioria pode até fazer um disco inteiro, 10, 12 músicas, mas com uma única música, um único hit, você consegue colocar hoje nas plataformas. Aí tem Spotify, tem Deezer, tem o próprio iTunes, tem tantas outras aí, e aí você consegue divulgar o seu trabalho. Você consegue pular, por exemplo, a gravadora, né? Isso começou a facilitar, obviamente, com a ajuda da tecnologia, começou a facilitar as pessoas a desenvolverem a sua própria música, fazerem a própria edição dentro da sua casa. Né? E a Apple ela transformou o mercado musical a partir do momento que ela criou esse iTunes e todo mundo... Hoje é muito difícil a gente comprar um CD. Faz muitos anos que eu não compro um CD. Né? Eu tinha um iPod, aquele iPod maior, que tinha 160 GB, cara, eu tinha ali música demais, até o momento que eu conheci o Spotify, por exemplo, e hoje as minhas músicas são todas virtuais. Eu tenho as músicas das playlists que eu crio, eu tenho os discos que eu abaixo lá, e eu não preciso pagar para ter a música. Né? Ele revolucionou o mercado. Eu pago o direito de escutar aquela música. Eu pago lá um valor que hoje, né, era um valor de um CD no anos passados, né, R$16, R$20 por mês, e eu tenho acesso ali ilimitado de música. Então, é um serviço que mudou o mercado. E aí as pessoas e esse mercado teve que correr atrás. Tem os pontos fracos e os pontos fortes disso, né? Aí a gente vai entrar muito em tendências, em discussões mercadológicas. Eu citei aqui o iTunes, a Apple, porque é uma empresa de tecnologia, e a música, porque esses dias estava discutindo um amigo sobre isso, como mudou também o mercado da música, tal, por fato dele ser músico. Alguém mais tem mais algum exemplo? O próprio Google, né, professor? Com e-mail aí gratuito. Antigamente você tinha que pagar servidores para administrar pequena. O YouTube também. Exatamente. O Google veio com a computação nas nuvens, né? Ele foi um dos pressupores desse cara, da computação das nuvens. O YouTube, ele transformou também o mercado de vídeo, né? De como você via vídeo, essas coisas, pelo streaming, né? Como você assiste hoje o Google. Aí veio o Netflix também, que acabou com as locadoras. Enfim, a gente ia passar a noite aqui falando de diversas empresas. Mas o que eu queria falar aqui, né, algumas empresas já nascem grandes e outras começam do zero e têm poucos recursos de capital. Então, assim, existem os prós e os contras dos dois lados. As empresas que já nascem grandes, ela tem a força, né, a força da grana da outra empresa, né, da empresa que é a mãe, que é a que suporta de onde ela nasceu. Porém, a empresa que nasce do zero, ela não vem com os vícios de mercado que a empresa grande tem. Uma das coisas que se transformaram como produto no passado dos anos foi o celular. Tá? E aí a gente passou daqueles telefones de polifônicos, de teclado,
lançaram o telefone QWERTY, né, com tecladinho QWERTY, tipo BlackBerry. Desculpa. E a Apple foi a que deu um empurrão aí em Touch, né? E vieram os aplicativos e o telefone acabou virando aí um computador portátil. Ele tem processamento hoje que computadores não tinham anos atrás. E aí a gente falando de tecnologia, e a gente vai para a vertente de inovação, as pessoas que se ligam mais em TI ou que se ligam mais em telefone vão ver que a grande maioria dos telefones, ou quando os telefones começaram a ficar potentes, eles vinham com um processador chamado processador ARM, que é uma tecnologia de processador para mobile, para telefone. E se eu não me engano, esses caras foram criados pela Motorola, esse processador. E os engenheiros da Motorola, o diretor que autorizou o estudo e o desenvolvimento desse processador, disse em um livro que eu li esses dias que a melhor coisa que ele fez com esses caras que desenvolveram, que são dois engenheiros que desenvolveram, foram duas coisas. Primeiro, não deu recurso nenhum para eles, de grana, e não deu nenhuma pessoa para ajudar eles. E aí, por que você está dizendo isso, Vitor? Porque eu faço o link com as empresas que nascem do zero. Quando você não tem nenhum recurso, e quando você não tem nenhuma pessoa, mas você tem uma ideia que pode transformar, você faz aquilo acontecer. E você acaba sendo obrigado a fazer isso acontecer de forma mais rápida. E foi um dos primeiros caras que hoje, né, nós conhecemos como modelos ágeis de negócio, modelos ágeis de gerenciamento de projetos, quando eles focaram no realmente do que tinha que fazer. Imagine se eles fossem começar com todos os recursos que a Motorola tinha. Iam criar plano de negócio, iam criar estruturas de arquitetura, fazer pesquisa de mercado, e talvez nem estaria pronto o processador hoje. Por conta das dificuldades que foram impostas a eles tiveram que ser muito mais ágeis. Então, às vezes, a dificuldade te faz mais forte. A dificuldade faz com que o seu produto saia de forma mais rápida. Conseguiram entender aqui, pessoal? Sim. Legal. Então, vamos lá. A constante busca pelo novo, a velocidade nas mudanças, a facilidade, o acesso às informações ajuda nesse processo de criar, de empreender, tá? A sociedade e empresas têm acesso à informação em qualquer hora, em qualquer lugar, possibilitando um amplo leque de opções, negócios e informações correndo de um canto para outro do planeta. As coisas mudam muito rápido, tá? Então, é necessário estar sempre ligado. Nesse novo cenário, talvez o único fator competitivo que resta às organizações seja a inovação. Quanto mais eu inovo, melhor é para o meu negócio. Daí o papel de grande importância dos empreendedores e intraempreendedores. Né? O empreendedor é alguém que tem a visão diferenciada, né? Que não tem medo de assumir riscos, mas precisa conhecer os riscos, como nós vimos nos 10 mandamentos. Né? E o empreendedor é a energia da economia. Para ser empreendedor, é necessário que você seja principalmente um bom administrador. E aí que vamos falar aqui vantagens, né, de empreendedorismo. O Brasil ganha cerca de 600 mil novos negócios por ano. Somos um dos países aí que mais temos microempreendedores, né, acumulando aí cerca de 1,5 milhões de microempreendedores individuais existentes no país. Eu não sei se vocês conhecem pessoas que deixam de ser CLT e se tornam pessoas jurídicas, criam sua própria empresa. Dificilmente essa pessoa quer voltar a ser CLT, né, ser empregado de carteira de trabalho assinada novamente. O que mantém esse cenário favorável, né, esse cenário de crescimento, é a conjuntura de uma triplé muito conhecida nos países mais desenvolvidos, o que agora está começando a se estabilizar dentro do Brasil. Educação, oportunidade e ajuda do poder público. E aí, o que seria educação? Né? Havia dificuldade, há muito tempo atrás, de entender o que era empreendedorismo. Né? Havia dificuldade de se encontrar cursos,
né, de níveis mais avançados, materiais didáticos e profissionais dispostos a ajudar, a cooperar na formação de um empreendedor. Porque quando você se torna um empreendedor, você precisa ser expert naquilo que você vai fazer como serviço ou produto, mas você precisa aprender sobre outras áreas, né? Como a gente viu agora há pouco, eu preciso ser um bom administrador, né? E nos dias de hoje essa realidade é outra. É possível obter graduações inteiras voltadas a empreendedorismo. Eu tenho pós-graduações, eu tenho o próprio Sebrae me ajudando com isso. E isso é tudo fruto do amadurecimento de todo o ecossistema, né? O empreendedor, o negócio e principalmente o poder público, né? Não depender apenas somente das empresas. O segundo pilar que nós vimos foram as oportunidades. O Brasil está cheio de oportunidades e problemas a serem resolvidos. Tá? Se eu tenho um problema, logo eu tenho uma oportunidade de negócio. Porque a gente compra algo, a gente contrata algo para suprir alguma necessidade, seja uma necessidade mesmo de valor, ou seja, uma necessidade do nosso ego. Mas se tem um problema, há oportunidade. E o Brasil, todo mundo vai concordar, é um país cheio de problemas. Então há muita oportunidade. Desde uma estrutura falha de logística até a cessão de uma nova classe média ansiosa por novos produtos e serviços. E aí, com isso, né, o Brasil, o país, abriu suas portas para novas empresas interessadas em criar, né, valor para os seus consumidores, para nós, para os seus consumidores. O acesso da internet aumentou de forma espantosa. Há pouco tempo atrás, não era tão acessível e não tinha tanto acesso à internet. E apesar dos entraves burocráticos e com pouco dinheiro, o país está criando um cenário perfeito para empreender. O brasileiro é um povo muito criativo, muito competente. Tanto que há piadas aí na internet de que o brasileiro precisa ser estudado pela NASA. Imagine se nós fôssemos um país bastante desenvolvido, com apoio do poder público, com políticos decentes, com uma população muito mais educada, né, muito mais empática. O Brasil seria, sem sombra de dúvida, um país assim, de primeiro mundo, as grandes potências do mundo. E, por fim, lei do microempreendedorismo, né, que é uma lei que ajuda o microempreendedor, que aí está aderente ao poder público, né, lei do microempreendedorismo individual, o Simples e recente programa de startup do Brasil. Esses progressos incentivam o surgimento de novos empresários que, em contrapartida, criarão mais empregos em diversas áreas, além de arrecadar mais impostos. O governo, por sua vez, auxilia essa nova classe de empreendedores, facilitando ao máximo a inclusão nesses serviços como a leitura adequada e enxuta. Tranquilo aqui, pessoal? Vocês acham que tem algo destoando hoje? Como que vocês acham que está o caminho dentro do nosso país? Eu acho o seguinte, é como o senhor falou, o brasileiro é bastante criativo, esforçado, mas o que atrapalha é o próprio poder público, né? 300 mil impostos, burocracia muito grande, enfim, às vezes o negócio não anda por causa dessas coisinhas, né? Cara. Isso é verdade. Alguém mais, pessoal? Eu acho que o poder público ele ajuda bastante o microempreendedor, porém, o cara que é o empreendedor forte, o cara que tem uma empresa grande, ele está abrindo muito o mercado dele para engolir tudo. Ele quer ter tudo na loja dele, igual o exemplo do supermercado. O supermercado agora vende roupa, aí vende eletrodoméstico, aí vende celular, aí vende pneu, aí o cara começa a vender tudo que o cara é grande e acaba com essa oportunidade que ele quer começar, né? Isso é verdade. E como você acha que mudaria isso? Uma solução para isso? O que você indicaria? Acho que uma solução para isso aí seria o poder público priorizar. Se o cara é mercado, o cara só vende alimentação. Se o cara é loja de celular, por exemplo, ele só vende celular. O cara que é só de eletrodoméstico, só vende eletrodoméstico. Para manter um padrão para cada loja, que senão o cara põe 200 mil coisas para vender numa loja, coisas que não tem nada a ver no mesmo segmento.
Entendi. Mas você não acha que se eu disser para ele o que ele vai ser, eu não estou impondo uma, entre aspas, uma ditadura? Eu não deixaria de ser um mercado livre ou um país livre? Né? Eu entendo, hoje quando você vai abrir uma empresa, você precisa dizer para o governo, né, qual é a sua área de atuação. Né? O seu CNPJ, falando de forma mais prática, precisa atender tal coisa. E você pode abrir o mercado, né? Você pode abrir o mercado fazendo outras coisas também. Você acha que isso não seria ruim? Alguém levantou a mão aqui. Quem foi que levantou a mão? Pessoal? Ninguém mais vai falar? Beleza, vamos lá então. Sua voz está cortando, não consigo entender o que você está dizendo. Ficou ruim. Bom, vamos lá. Qualquer coisa você manda para mim depois a pergunta ou a sugestão e a gente fala sobre ela. Intraempreendedor. Alguém sabe me dizer o que seria o intraempreendedor? Beleza? O intraempreendedor, ele é um profissional que pratica o empreendedorismo dentro de uma organização. Então, assim, um dos principais recados que eu preciso passar para vocês como professor aqui é tirar o paradigma de que para você ter sucesso você precisa empreender, ou seja, você precisa virar um trader, virar um cara que investe em ações, você precisa ter o seu próprio produto. Você vê muito, principalmente pessoas da internet, youtuber, instagramers, dizendo assim, deixe de ser escravo, mande seu patrão embora, que não sei o quê. E é uma balela absurda. Porque não quer dizer que o fato de você ser um colaborador de uma empresa, um empregado, um funcionário de uma empresa, você não vai ter sucesso. O nome dessas pessoas que têm sucesso como colaborador é um intraempreendedor. É um cara que ainda é um empreendedor, porém ele está empreendendo, está inovando, criando, entregando dentro de uma empresa. Então, o intraempreendedor também pode ser conhecido como um empreendedor corporativo, que ele é capaz de transformar o ambiente de uma empresa, por exemplo. Ele vai entrar numa empresa e vestir a camisa da empresa. Ele vai ser um cara visionário e vai ser um cara criativo, né? Esse perfil tem sido um dos mais procurados pelas organizações mais modernas, as organizações dos dias de hoje, né? Onde a inovação pode ser a diferença de estar ou não no acirrado mundo de negócio nos próximos anos. Pessoal, façam um exercício muito simples. Imagine que todos os profissionais do mundo criem a sua própria empresa. Ia virar um caos. Eu dei o exemplo na aula passada e vou repetir. Imagine se todos os médicos formados tivessem a sua clínica. Eles não trabalhassem em hospital, tivessem o seu próprio hospital. Então não faz sentido você dizer que você só vai ter sucesso se você criar uma empresa. Tem pessoas que não têm essas aptidões. E eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu não sou um empreendedor. Não me vejo sendo um empreendedor. Eu sou um intraempreendedor. Vitor, por que você fala isso? Porque um dos mandamentos lá do empreendedor é se conhecer, ser você. E eu me conheço. E eu tentei ter a minha empresa. Não gostei da experiência. Não estou dizendo que não tive sucesso, mas não gostei. A minha maior empresa é a minha carreira. Então, todos aqueles pontos positivos de empreendedor, eu aplico para a minha carreira. E me torno um intraempreendedor. Ficou claro aqui? Vocês conseguiram entender, pessoal? Sim. Vocês discordam dessa minha colocação?
concordam, querem acrescentar algo? Talvez isso alivie o coração de alguém que não se via como empreendedor. Compartilhem com a gente aí. Professor, eu acho que no caso, algumas pessoas que passam a ser empreendedores e não se conhecem o suficiente, não tem certeza daquilo que quer, vamos supor, ficou desempregado, fazer alguma coisa, você é empreendedor. Acaba não dando certo, porque a pessoa está acostumada com o CLT, que trabalha todo mês, tem o seu dinheirinho ali. E dependendo do que a pessoa vai fazer, né, ser empreendedor, nem sempre você tem a renda fixa mensal. Então, isso eu acho que é um empecilho para as pessoas que estão acostumadas com CLT. Exatamente. Por isso que uma das coisas que nós falamos aqui, que é que o empreendedor, além de empreender, ele precisa ser um bom administrador. Ele precisa saber cuidar do dinheiro, precisa saber cuidar do produto, do ciclo de vida do seu produto, né? As pessoas acabam pensando que eu só preciso fazer bolo de pote e virei empreendedor. Beleza, você fez um investimento ali para você fazer o bolinho de pote, por exemplo, e aí você vendeu tudo e falou, pô, eu gastei 50, tive um lucro aí de 100, estou com 150, e pega e gasta os 150, por exemplo. Esquece de reinvestir, de fazer um plano de negócio, de ter metas, de ter controle, entendeu? Então, são essas coisas que fica complicado. Por exemplo, quando eu falei que eu tentei empreender durante 2 anos, quase 2 anos da minha vida, eu tinha minha própria empresa de consultoria de TI. E eu era tudo, eu era o vendedor, eu era o cara do financeiro, eu era o administrador e eu era o técnico que entregava os projetos. Eu demorava cerca de 1 mês para fechar um projeto. Fechava um projeto bom, num valor bom, que podia me sustentar aí por 2, 3 meses. Porém, enquanto eu estava entregando o projeto que eu vendi, eu não tinha tempo para vender novos projetos. E, às vezes, a lacuna, esse espaço entre vender e entregar é muito grande. E, com certeza, por causa deste período, desses pedaços de tempo, a minha empresa não crescia. E não cresceu. Então, eu ia ter um esforço absurdo de vender e entregar para ganhar a mesma coisa quando eu ganhava de só entregar trabalhando para alguém. Então, fechei a minha empresa e voltei para o mercado de trabalho. Hoje eu tenho uma qualidade de vida melhor, trabalho ganhando a mesma coisa de que eu ia ter dentro da minha empresa, e tenho na minha cabeça que eu não sou empreendedor, eu sou um intraempreendedor. Não quer dizer que eu fracassei, não. Quer dizer que o meu perfil é diferente. Beleza, pessoal? Entendido aqui? Beleza, professor. Deixa eu te perguntar, nesse seu caso, se o senhor tivesse, por exemplo, mais uma pessoa e, sei lá, de repente mais uma equipe, não poderia ter... Com certeza. Se eu tivesse um sócio, por exemplo, ou um funcionário, sim. Só que eu escondi uma parte. Aí é uma experiência muito particular, tá? Antes disso, eu tive um sócio. Cara, e eu falo pra você, sociedade é pior que casamento. Você é casado, Emerson? Sim. Tem filho? Sim. Separa e começa a pagar pensão pra você ver. Sociedade é pior, velho. Eita. Sociedade é pior mesmo, professor, já passei também. Pior. Estou passando atualmente, infeliz, é pior. Então, assim, é por isso que você precisa se conhecer as pessoas. Não é fácil, não existe uma receita de bolo. A chance de dar merda é muito maior do que dar bom. Mas, mesmo assim, vale a pena. É que eu entendi que não era para mim, entendeu? E aí, por isso, eu virei um intraempreendedor. Tá? Mas se eu tivesse alguém para ajudar, alguém que estaria ali comigo, com a mesma pegada que eu estava, mas que fosse empático, né? Que fosse franco, né? O maior problema que as pessoas têm quando tem sociedade é quando começa a ganhar dinheiro. E aí as pessoas acabam achando que um está ganhando mais que o outro, que está sendo enganado e tudo mais. Enfim, eu tive uma experiência não boa como sócio. Obviamente, eu tenho pontos para reclamar dele, obviamente ele tem pontos para reclamar de mim, porque nós somos pessoas,
mas nós não estávamos preparados para estar ali casados numa sociedade. Beleza? Alguém mais quer compartilhar alguma experiência em relação a isso? Algo que queira dizer que é ou não é? Para você ter uma sociedade, acredito que pelo menos os dois ali tem que estar ali, vamos supor, de comum acordo, né? Todo mundo tem que estar com o mesmo intuito, com o mesmo objetivo no final, e se infelizmente você pegar um sócio que o cara, tipo, você trabalha, vamos supor, você trabalha das 7 da manhã às 7 da noite, o cara pega, da farra, tipo, eu não vou trabalhar, deixa que trabalhe. Então, assim, acaba complicando bastante, né, a questão da sociedade em si. Uma das coisas que precisa ficar bem claro numa sociedade são os papéis. Né? No caso, exemplificando mais a minha experiência, o meu sócio era o vendedor dos projetos. Ele não era um cara de TI, de técnico, ele era um cara de vendas de TI. E, cara, é muito, muito difícil ser um vendedor. E você vender serviço é mais difícil ainda do que vender um produto que você pega e mostra. E ele era um bom vendedor. Só que ele achava que o cara de vendas era mais importante que o cara de TI, que o cara de projetos. Só que não existe o mais importante. O que ele não entendia era que nós se completávamos. Porque para eu entregar um produto, né, um serviço, um projeto, ele precisava vender esse projeto. E para ele vender, ele precisava de mim para entregar. Então, eram dois que se completavam. E aí começou a dar o problema por conta disso, de que eu sou vendedor, eu sou mais importante porque se eu não vender, você não entrega, então eu tenho que ganhar o mesmo salário que você, que nós dividimos o mesmo valor para todo mundo por mês, mas além disso eu quero comissão porque eu sou vendedor. Eu falava, não, cara, a comissão é para os nossos empregados, a sua comissão é da empresa. Não dá, eu falei, beleza, então aumenta meu salário, porque eu vou estar participando do meu projeto com você. Não, tá. Aí você já sabe o resto da história, né? Não deu certo. Eu já imagino. Entendeu? E aí não deu certo. E aí eu entendi que eu não era para ser empreendedor, pelo menos na área de atuação que eu estou. Tá? Mas voltando aqui para a aula, falar um pouquinho sobre o perfil, né, de um empreendedor corporativo, de um cara que é um intraempreendedor. Ele precisa ter uma visão sistêmica, ele precisa ter senso de liderança, tem que ter um comportamento positivo, capacidade inovadora, ousadia, tá? Não é ousadia e alegria lá do Neymar, mas é ousadia, criatividade e foco. Tá? Falando um pouquinho mais sobre cada um deles. O que é ter visão sistêmica? Tá? É um cara que tem a capacidade de enxergar a empresa como um todo. Talvez em alguns casos você vai ouvir o termo visão holística, tá? Mas ele consegue ver a visão de um todo, né, de entender como funciona e se integram todos os processos internos e como eles se relacionam com os processos internos dessa empresa. Quando existe essa visão sistêmica, essa visão holística, né, o colaborador consegue se posicionar na estrutura organizacional e compreender melhor qual é o seu papel e o papel dos seus colegas, dos outros colaboradores. E dessa forma, ele consegue contribuir voluntariamente e sistematicamente para o sucesso de todos da empresa. Senso de liderança. Tá? O senso de liderança demonstra que o colaborador é curioso, mas o curioso, né, no bom sentido, sobre todo o funcionamento do empreendimento e sabe ouvir as pessoas que estão dentro e fora do seu círculo. Ele também é ousado, ele é criativo, sabe se comunicar de forma clara e respeitosa, precisa ter caráter, coragem e encara a realidade optando sempre pela verdade. Ou seja, por ele não ter um carisma, por ele ter um carisma entre a equipe, acaba servindo de inspiração para os demais. Mesmo que ainda não tenha o cargo de liderança, né, o empreendedor corporativo já apresenta essas características. Talvez vocês possam ser esse profissional ou conheçam profissionais que têm essas características, né, de ser um cara que acaba criando, sendo gerador de opinião, ou sendo um cara que tem uma liderança técnica dentro da equipe. Ainda mais sobre o senso de liderança, né? Existem 4 sentidos relacionados a lideranças que devem ser praticados por esses empreendedores corporativos. E são elas: senso de urgência, senso de servir,
senso de missão e senso de responsabilidade. O senso de urgência é saber ter senso, sentir, ter o feeling de urgência pelo fato de alguns projetos e missões precisarem ser feitos logo, né, correndo o risco de não ter êxito. O senso de urgência aprimorado no líder é a chave para um serviço prestado com mais excelência. O senso de servir, esse empreendedor tem um senso de liderança, né, inclui os colaboradores e seus objetivos para formarem um time em que todos saem vitoriosos, elevando ainda mais o sentido do projeto pelo qual estão trabalhando. O senso de missão é a capacidade de lidar com um objetivo ou meta como se fosse uma grande missão. O empreendedor corporativo sabe que até as tarefas mais simples contribuem para para que a missão seja concluída com sucesso. E, por fim, o senso de responsabilidade é a capacidade de saber que não apenas algo precisa ser feito, mas que o próprio colaborador precisa fazer. O senso de responsabilidade com as próprias tarefas faz com que o empreendedor corporativo tenha uma aptidão a mais para desenvolver o seu trabalho da melhor forma possível. Tranquilo aqui, pessoal? Dúvidas? Tranquilo. Não. Bom, vamos fazer aí um intervalinho de 10 minutinhos, só para a galera tomar água, eu tomar água também. E aí a gente volta. São 8h05, 8h15 a gente volta. Pode ser? Beleza, professor. Beleza. Até daqui a pouco.
Pode estar bugando. Olá, pessoal. Pessoal, me ouvem? Sim, sim. Sim. Desculpa aí, atrasei 3 minutinhos aí. Pessoal, quem é que está com a mão levantada aí com o nome aí um pouco fora do contexto da aula, por favor? É de ADM? Peço por gentileza que esse de ADM aqui com esse nome, trollador, 3 pontinhos aqui, possa trocar o nome, por gentileza? Ou se manifestar? Bom, teve coragem de botar o nome, mas agora saiu, beleza. Porque eu ia expor, beleza, saiu. Vamos lá. Tranquilo aqui, pessoal, sobre senso de liderança, senso de urgência, senso de servir. Tá? Continuando aqui, falando agora sobre comportamento positivo. Tá? Ter um comportamento positivo é uma postura característica de um empreendedor corporativo. Ele precisa conhecer, né, bem os seus limites e respeita os limites dos colegas, contribuindo para que o clima organizacional seja saudável. E outros sinais, né, que possam indicar, né, que podem indicar um comportamento positivo no ambiente de trabalho são colaboradores que têm o hábito de refletir antes de falar, né, cuidado para que sejam interpretados da melhor forma possível. É algo que eu não lembro se eu falei na aula passada, mas falarei agora novamente. Nós somos responsáveis por aquilo que nós dizemos, mas principalmente por aquilo que as pessoas entendem, tá? Então, eu preciso estar preocupado, né, em saber como eu vou passar este recado. Né? Esse recado vai chegar de forma eficaz do outro lado? É por isso que ter o hábito de refletir antes de falar é muito importante. Já dizia minha avó que nós temos 2 ouvidos e uma boca que é para ouvir mais do que falar. Beleza? Comprometimento com a rotina e com os resultados. Maturidade emocional, que é algo que hoje está começando a ficar difícil, tá? Não deixando que os problemas pessoais interfiram no problema de trabalho, né, e no relacionamento com os colegas. E aí a gente podia até entrar em outra discussão filosófica. Eu, particularmente, não acredito que dá para separar pessoal e profissional. Eu acredito que ambos se completam. Primeiro, você é formado como pessoa, como indivíduo, né, de sua personalidade, suas características, e, posteriormente, você se torna um profissional. E tudo aquilo que reflete na sua vida pessoal vai para a vida profissional. Né? Tem problemas que você não consegue separar. É impossível separar problemas. Então, o que precisa ter é a maturidade emocional, entender que nós não somos de ferros, entender que temos limites, e isso vai refletir na vida profissional. Alguém pensa diferente disso, quer complementar alguma coisa, principalmente o pessoal de recursos humanos aí, que vai trabalhar como pessoas, e isso vai ser um dos grandes desafios na carreira de vocês? Ninguém quer comentar nada? Bom, beleza.
E, por fim, bom convívio e cooperação entre os profissionais. O outro item que nós falamos é a capacidade inovadora. A capacidade inovadora, né? A capacidade de inovar não significa puramente a criação de ideias, né? Ou ideias mirabolantes ou novas para a empresa. Um empreendedor corporativo é aquele sujeito que consegue melhorar processos simples do dia a dia, ou seja, ele aperfeiçoa, né, o que já é feito. Ele é um constante questionador, mas de forma positiva, mas tem um olhar crítico e apurado para enxergar novas possibilidades em meio à rotina. Eu conheço um exemplo bem antigo, talvez alguns de vocês possam já conhecer. Quando a gente fala de inovação, de inovar um processo, de inovar um jeito, a gente não está falando de criar, como o próprio texto disse aqui, de coisas mirabolantes. Às vezes, algo simples resolve e é inovador. Existe uma história, não sei se vocês conhecem, depois no final vocês me falam, de uma empresa que fazia pasta de dente. Então, tinha as máquinas lá que vinha o tubo, colocava a pasta de dente dentro do tubo, depois a pasta de dente era colocada na caixinha e vinha numa esteira, caía nas caixas e ia para os mercados da cidade. E constantemente eles recebiam reclamação que muitas caixinhas acabavam indo vazias, sem pasta de dente. Porque por algum problema a esteira que passava as caixinhas vazias não eram no tempo exato que vinham as pastas, né, os tubos com as pastas de dente, e entravam dentro das caixinhas. E aí eles queriam fazer um processo para entender como resolver isso. Fazendo um processo lá, né, para melhorar isso e garantir que não fosse a caixinha vazia. Então, fizeram pesquisas de mercado, chamaram empresas para desenvolver uma esteira que tinha uma balança, e a balança conseguia entender ali que se tivesse menor que um peso X, quer dizer que estava vazia, e aí, no final das contas, ia ser um projeto aí de milhões de reais. Ia ficar inviável, ia ficar algo muito ruim, mas eles tinham que resolver. E aí tinha o cara que pegava as caixas depois, a caixa grande, depois que enchia todas as caixinhas de pasta de dente, ele pegava e colocava num caminhão. E ele ouviu o que estava acontecendo. E aí o que ele fez? Um dia ele trouxe de casa um ventilador. Ligou o ventilador de frente para a esteira no máximo. E todas as caixinhas que passavam vazia, o ventilador empurrava para fora. Então foi um cara que teve uma ideia inovadora, barata, simples, de algo que já era feito. Às vezes o simples é tão inovador e às vezes mais performático, mais eficaz do que algo mais mirabolante. Você já tinha ouvido essa história desse jeito, de um jeito parecido? Não conhecia não, Vitor. Interessante mesmo. Com um ventilador de 50 conto, o cara resolveu o problema, entendeu? $1 milhões economizados. Será que ele foi promovido? Cara, eu não sei nem se essa história é de verdade, entendeu? Mas é possível que aconteceu. Filme que você viu. É Copa Olive, mas é um pouquinho diferente. Imagina, tem as suas vertentes, tem as suas histórias, mas eu não sei nem se é verdade essa história, mas eu sei que é um caso que o povo conta, mas se enquadra direitinho para esse conceito de capacidade inovadora. Né? Então, só para a gente terminar aqui sobre capacidade inovadora, né? Ao contrário do que muitas pessoas possam pensar, né? Ser inovador é uma capacidade que precisa ser construída no dia a dia. Não nasce com a gente. E, às vezes, a nossa experiência nos faz ser inovador. Isso pode ser desenvolvido de uma forma natural, com atividades simples, com leitura constante, há muito material sobre isso, né? A prática de um hobby, uma viagem, ou uma simples mudança de rotina para novas experiências. Né? Dessa forma,
essas ações refrescam a mente e ainda abrem a janela da percepção. E já eu acho que é um insight bem legal. A gente vai ter em outubro uma semana nossa de palestras. Eu acho que uma das maiores oportunidades dentro da faculdade é quando a gente consegue conversar com profissionais, né, através de palestras, através de webinários e tudo mais. Eu acho que é algo diferente, algo que vem do dia a dia, onde a gente consegue ver algumas coisas na prática. Eu acho muito interessante isso. E a galera que tem aula comigo de TI sabe que todo semestre eu tenho que trazer pelo menos 2 pessoas, né, para fazer algum tipo de palestra para a gente. E para essa turma aqui, para essa aula de empreendedorismo e inovação, eu quero trazer 2 pessoas para falar com a gente. Uma ainda não está confirmada, é uma pessoa até famosa, mas a segunda, a pessoa que está confirmada, ela vai vir falar de inovação e empreendedorismo propriamente dito, né? E vai ser bem legal. Então se preparem, se não me engano, vai ser dia 13 de outubro que ela vai estar aqui para falar com a gente de forma online. Tá? Então vamos aproveitar o máximo que a gente puder, e ela vai vir trazer muito know-how, muita experiência de ser inovador no dia a dia, de ser inovador, né, com atividades simples e tirando até, às vezes, experiências de lazer, de hobby que vocês têm. Beleza? O próximo item é ousadia. Né? Ousadia é uma característica muito valorizada dentro das empresas. Quem pensa fora da caixa, por exemplo, pode ter mais chance de construir uma carreira sólida nas organizações. É claro que estamos falando aqui, né, sobre uma ousadia com limite, né? Do contrário, o empreendedor corporativo pode ter problemas. Eu não estou falando de você ser ousado ao ponto de mandar seu chefe a merda, entendeu? É ousadia para pensar fora da caixinha, com limites. Então vamos entender melhor aqui, né? Ser ousado dentro das empresas significa que ter a capacidade de expor novas ideias, né? Ele diz o que pensa e traz novas ideias para que a empresa apresente os melhores resultados. Tendo um profissional que traz um novo olhar aos processos com uma postura proativa, ajuda a empresa a crescer. Ser ousado também é ter um perfil questionador. O empreendedor corporativo é curioso e quer saber como os processos são feitos, né? Ele contesta, ele indaga, né, gestores, diretores, sobre realização dos processos internos e externos, procurando entender a motivação e o objetivo por trás de cada etapa. Ele também tem disposição para enfrentar riscos. É comum dentro da carreira profissional o empreendedor, né, o enfrentamento de críticas, barreira e resistência, mas o empreendedor corporativo procura não se abater com essas situações e segue sua jornada mirando no alvo, mesmo tendo medo de errar pelo caminho. E também ajuda a empresa durante as fases de mudanças. Como ele geralmente é o agente inovador da corporação, né, possui um perfil mais ousado e, por isso, consegue lidar melhor com mudanças propostas pela empresa, sempre com a postura de ajudar e colaborar para que não haja grandes percalços nesse processo. E é importante dizer, né, que quando falamos em limites, significa que essas organizações não buscam profissionais que tenham atitudes como ter desrespeito à hierarquia, né, nem é preciso falar o quanto isso é tóxico e considera uma ousadia acima do limite. O empreendedor corporativo respeita seus superiores, até nos pequenos gestos, como bater na porta antes de entrar, saber ouvir críticas, cumprimentar e agradecer adequadamente. Não calcular os riscos, isso é algo muito ruim, né? Se o colaborador da empresa não sabe calcular os riscos dos processos de forma adequada, ele corre o risco de passar uma imagem de ser muito irresponsável. Isso significa que ter ousadia para arriscar é uma atitude valorizada, desde que se faça a mensuração de todos os riscos e tenha um planejamento detalhado de atitudes a serem tomadas para evitar ou minimizar esses riscos. E os 2 últimos, né, não ter rebeldia contra as regras da empresa. Não há nada de errado em questionar e querer compreender o porquê das coisas. Mas não é nada de errado em querer questionar e querer compreender os motivos pelos quais alguns processos são realizados de uma forma e não de outra. Aliás, essa é uma atitude do empreendedor corporativo. No entanto, quando esse questionamento tende a desenvolver um lado rebelde, acende-se aí um sinal de alerta.
tudo tem um limite. Tomar decisão fora da sua alçada. Sair da caixa não quer dizer que você vai pular a hierarquia. Ousadia que passa do ponto pode comprometer o processo, né, do empreendimento, das organizações, e o empreendedor corporativo conhece bem as suas funções e as dos demais colaboradores, e nem por isso ultrapassa limites e passa a tomar decisões em nome da empresa sem ser incumbido dessa função. Criatividade. Como vimos, né, a criatividade e inovação têm de andar lado a lado, pois é preciso de ideias que facilitem e mudem alguns processos durante a rotina corporativa. Um colaborador que tenha criatividade acaba adquirindo certa autonomia, o que leva a ter uma postura empreendedora. Um perfil criativo sempre vai buscar fazer alguma coisa diferente do que já foi feito, soluções alternativas que quebram os padrões convencionais. Como a criatividade surge no meio do trabalho e persistência, ele deve ser vista como uma ferramenta de uso constante no ambiente de trabalho, na busca pela resolução dos problemas e na criação de novos métodos que levam ao crescimento da empresa. E o último, foco. Empreendedores corporativos têm o foco como uma forte característica. Nesse sentido, ele não pode ser entendido como estar concentrado por um momento, mas sim durante todo o tempo. Foco é persistência e continuidade, tendo como alvos os objetivos e as metas. E a forma do foco é simples: planejamento, mais disciplina, mais continuidade. Igual a foco. Em geral, o empreendedor corporativo que é focado tem uma rotina que ajuda no cumprimento das suas tarefas. Por exemplo, um cara que tem foco, ele é pontual. Ele vai eliminar todas as distrações, ele conhece os limites e sabe aquilo que te distrai. Sabe priorizar tarefas mais urgentes. Tá? Consegue entender o que é importante e o que é realmente urgente. É uma pessoa organizada. Não tem como você ser um empreendedor ou um empreendedor corporativo se você não tiver organização. Realiza o trabalho priorizando a qualidade e não a rapidez. Né? Cuida da sua saúde física e mental para uma vida mais equilibrada e de qualidade. E consegue relaxar mesmo sob pressão. Tá? Deixa eu fazer um bate-papo com vocês rápido aqui. Alguém não teve a vida mudada quando começou a quarentena? Ou todo mundo teve algo que foi mudado? Vocês podem compartilhar com a gente? Algo mudado. Quem não teve nada que mudou? Eu acho que ninguém viu, professor. Todo mundo mudou alguma coisa, né? Pois é. Então, aqui o último item: cuidar da saúde física e mental para a vida mais equilibrada e de qualidade. Uma das coisas que mais, né, aconteceram, né, o que nós escutamos muito nessa quarentena é o novo normal, né? As pessoas precisam aproveitar para se reciclarem, as pessoas precisam aprender coisas novas, é uma oportunidade e tal. Muitas pessoas perderam o emprego, né? Muitas pessoas tiveram o seu negócio aí totalmente arrasado por conta disso. E a cabeça da pessoa fica maluca, né? A saúde mental some, aí acaba abalando a saúde física. Eu estou passando por um momento nessa quarentena, um momento de reciclagem, né? De aprendizado de algumas coisas, de renovação de algumas coisas. Está sendo um momento muito de descoberta. Graças a Deus eu ainda tenho meus empregos, né? Eu sou ainda professor, ainda sou arquiteto na IBM, onde eu trabalho. Mas mudou, porque eu estou recluso, o tempo todo recluso dentro de casa e precisando aprender coisas novas, olhando para o mercado para ver coisas novas. E chegou um momento que eu acabei ficando quase que maluco, porque o meu dia todo, de segunda a segunda, era aprender coisa nova, era testar, era aprender coisa nova, eu preciso desenvolver, eu preciso entregar, tal.
E eu não entendia que eu precisava ali ter uma saúde mental e uma saúde física equilibrada. Quando a gente diz isso, né, quando diz que um empreendedor é um cara que tem que ter foco, um cara que tem que ser dedicado, a gente não está dizendo que você precisa virar um workaholic, que você precisa ser um maluco por trabalho, trabalhar 24 horas por dia. Obviamente você trabalha mais, mas você precisa ter equilíbrio. Entender que você é uma pessoa. Entender que você tem limites. Obviamente cada um se conhece, sabe qual é o seu perfil. E aí você precisa fazer um exercício de entender, saber o que eu preciso fazer, né, para ter esse equilíbrio, para ter essa qualidade equilibrada. Eu, no meu caso, talvez isso não seja uma verdade para todos, mas eu entendi que eu precisava, como eu estava num processo de aprendizagem muito rápido, de coisas novas, eu precisava fazer algo que era só para mim, que não era relacionado à minha profissão, que não era relacionado à faculdade, que não era relacionado à empresa que eu trabalhava, mas que era algo que eu queria para mim. De certa forma, até algo fútil. E aí, para quem me acompanha, por exemplo, no Instagram, viu aí que eu comecei a aprender a andar de patins. E é algo que tem me feito bem. Apesar dos tombos, das vergonhas, é algo que tem me feito bem. Então, às vezes... Usando máscara? Não, porque eu tô sozinho. Na hora que eu vou andar de madrugada, só tá eu tô sem máscara. Ah, que bom. Mas só é algo que tem me feito bem, entendeu? Não tô falando que você vai andar de patins, mas que você precisa ter esse equilíbrio. Você precisa entender onde vai estar o seu escape. Porque se sua mente estiver boa, seu corpo estiver bem, você, como qualquer outra coisa na sua vida, nesse caso, empreendedor, você estará bem também. Né? E aí, o último item consegue relaxar mesmo sob pressão. Beleza, pessoal? Beleza. Bom, todas essas 7 características, né, de um empreendedor corporativo são desenvolvidas à medida que ele vai amadurecendo. Há 10 anos atrás eu não tinha essa visão. Isso faz parte do amadurecimento profissional e pessoal. E algumas podem ser mais evidentes que as outras. Então, não se frustre se você não tiver tudo isso agora. O amadurecimento vai te trazer isso. E o empreendedorismo corporativo é um meio de estimular e, posteriormente, de aproveitar os indivíduos de uma organização que acham que algo pode ter feito de um modo melhor e diferente. A resistência à flexibilidade, ao crescimento e à diversificação pode, em parte, ser superada ao desenvolver um espírito de empreendedorismo na organização existente, chamando de empreendedorismo corporativo. Pessoal, ficou claro aqui o que é esse empreendedorismo corporativo, né, esse intraempreendedorismo? A diferença do empreendedorismo? Vocês já conheciam esse conceito? Vocês já só viam empreender como criar algo para você, como ser dono da sua empresa, ou vocês já tinham essa barreira derrubada na mente? Ô, Peter, só uma dúvida, não sei se estou confundindo, mas intraempreendedorismo é o mesmo que empreendedorismo corporativo, então? É o mesmo. São formas diferentes de falar, mas é a mesma coisa. Beleza. Dúvidas aqui, pessoal? Eu tirei aqui sem querer. Alguém tem algo a acrescentar? Queira dividir com a gente? Pessoal, vocês me escutam? Sim. Escuta, escureceu a tela, mas tá boa. Tá. Mas alguém quer compartilhar alguma coisa? Podemos passar para o próximo assunto. Pode passar. Legal, só um minutinho que eu vou voltar aqui, então. Vamos lá. Então, os últimos 2 que nós vamos falar hoje, que é
empreendedorismo social e empreendedorismo virtual. Vocês já ouviram esses dois? Eu não. Sim, o social não. Eu ouvi falar, mas eu imagino que seja. Social, acho que eu já ouvi falar. Vamos lá. Social. Uma das modalidades empreendedoras mais trabalhadas no mundo, sendo amplamente difundida e apoiada por diversos organismos, né, internacionais. É o empreendedorismo social. Todavia, há um elemento que pode parecer paradoxal no fomento desse tipo de modalidade empreendedora. O que é? O objetivo principal não é a geração de lucro. Né? O empreendedorismo social ele não tem como objetivo a lucratividade e o retorno econômico financeiro para o empreendedor ou para o investidor. O empreendedorismo também tem sido trabalhado sobre uma ótica social, no sentido de combate à pobreza, redução de desigualdade social, promoção à educação, né, e uma série de outros problemas sociais que afligem a sociedade moderna do mundo todo. O Sebrae disse em 2017, né, o conceito de empreendedorismo social é voltado à promoção de um conjunto de ações que pode mudar a realidade de um determinado ambiente por meio do estabelecimento de medidas e estratégias sustentáveis que proporcionam um impacto social positivo e o resgate de pessoas em algum tipo de necessidade ou vulnerabilidade social. Pessoal, isso aqui acontecendo na prática é fantástico. Vocês não têm noção. Eu não conseguia até visualizar isso, né, acontecendo. Essa pessoa que vai vir dar a palestra para vocês, o nome dela depois vocês podem até procurar. Ela é uma designer, é uma mulher, o nome dela é Renata Mendes. Ela é uma das pessoas aí, referências no Brasil, como designer, como conhecedora de design thinking, tá? Você já deve ter falado de design thinking, e uma das referências no que diz respeito a empreendedorismo social e inovação. O trabalho dela se resume a ela ir em lugares, em empresas, em ONGs, ou lugares que precisam dessa transformação social, e ensinar essas pessoas a empreender em cima disso, através do que ela conhece como designer e o que ela conhece aí através do design thinking. O nível de ação dela é tão, vamos dizer assim, tão marcante que empresas como Coca-Cola, Natura, Deloitte, entre outras, Coca-Cola e Natura, acho que são os dois exemplos mais que eu posso dizer para vocês, a contrataram para transformar lá a criação de um segmento de um produto. E assim, pessoal, é fantástico. Eu não vou dar spoiler do que ela vai passar para vocês, mas a gente consegue ver na prática, né, isso daqui funcionando. Ela chegou a fazer o empreendedorismo social dentro de uma ONG que era especializada, que era focada em pessoas com síndrome de Down. E ela fez um empreendedorismo com as pessoas com síndrome de Down, que criavam produtos. E aí é fantástico. Enfim, isso aqui transforma a vida das pessoas. Né? Continuando aqui, empreendedorismo social, né? As ações empreendedoras geralmente são voltadas ao espectro social, beneficiando a população menos favorecida e com uma renda mais baixa, classificada como C, D ou E. Então aqui eu tenho um quadro que me traz aí uma visão melhor, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, né? No aspecto perspectiva, né? No perfil tradicional, ela é individual. O perfil social, a perspectiva é coletiva. A finalidade, no privado, né? No tradicional, é a produção de bens e serviços para o mercado. No social, produção de bens e serviços para a comunidade. O foco, né, no principal, no tradicional, oportunidade de mercado. No social, solução de problemas sociais. Medida de desempenho para o tradicional é o lucro. E a medida de desempenho para o social é um impacto social. O propósito no tradicional visa satisfazer as necessidades dos clientes e ampliar a potencialidade do negócio. E o social
visa resgatar pessoas de situações de risco social e assim promovê-lo, tá? De acordo com o nosso livro, né, que está lá no AVA, não é qualquer pessoa que tem um perfil de empreender, né, no social. O objetivo do empreendedorismo social é atuar no combate de problemas sociais de uma determinada comunidade, bairro, região, gerando benefícios sociais, tangíveis e intangíveis para eles. Ficou claro aqui, pessoal, o que é o social? Conseguiram entender? Sim. Legal. Empreendedorismo virtual. Né? Eu peguei até essa frase aqui que eu achei interessante. A internet é um celeiro de oportunidades jamais vista na história da humanidade. Vocês estão vendo aí? Ai, apareceu para vocês agora. O empreendedorismo virtual, ou é a mesma coisa, empreendedorismo digital, pode ser definido como as ações empreendedoras para se criar e desenvolver empresas ou novos negócios que têm suas operações integral ou parcialmente estabelecidas em plataformas, né, da internet, principalmente no que tange a funções relacionadas aos seus processos de marketing e venda. Esses processos de compras e vendas pela internet podem ser definidos como e-commerce. Então, o empreendedorismo virtual é algo que hoje está estourando, que todo mundo quer vender alguma coisa pela internet. Tá? Temos lá o Érico Rocha, que é um cara aí especialista em marketing digital, acho que fala aí do produto que ele vende, que te ajuda a vender o seu produto. Vocês devem ter a matéria dentro da grade de vocês, de marketing digital, então está relacionado diretamente ao empreendedorismo virtual ou empreendedorismo digital. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Esses dois termos, e-business e e-commerce, são a mesma coisa? É só uma forma diferente de falar? E o que é? Digam para mim, por favor. Ninguém, pessoal? Ô, Vitor, eu acho o seguinte, que o e-commerce eu acho que é mais voltado à venda, comércio mesmo, virtual, né? E o e-business, posso estar equivocado, mas voltado à relação de negócios entre empresas e, de repente, colaboradores. Tipo, divulgação entre as empresas, talvez. E-commerce, eu arrisco também a dizer que é uma forma de comércio online, né? Acredito que aplicativos, posso estar errado, posso estar falando besteira aqui, mas aplicativos, tipo de grandes lojas, enfim, toda forma de negociação online. E business, talvez, negociação entre essas empresas, ou não sei, talvez. O Mercado Livre é business ou é e-commerce? Ou é os dois? E-commerce, eu acho. E-commerce. Pessoal de TI, deixa a galera que não é TI falar um pouquinho. Fala aí, pessoal, que não é de TI. O que vocês acham? Não, a diferença, a mesma coisa? Qual é a diferença? Professor, não faço a mínima ideia. Agora, o que veio na cabeça é que eu tinha que escutar o meu noivo, que trabalha com isso, eu não sei. Eu acho que o e-business faz mais parte de negociação. O e-commerce tem mais a parte comercial de vendas. A negociação e o e-commerce? O e-commerce é a parte de vendas, comércio, né? Em geral. Entendi. Vamos lá, vamos acabar o suspense. E-business. Pode falar? Vocês já sabem, eu já expliquei isso para vocês. Vocês não podiam falar. Todos os processos organizacionais das empresas podem ser geridos por sistemas empresariais que estejam alicerçados na internet para consulta ou operação a qualquer hora, momento ou lugar. Tem a ver por gerenciar, né, sistemas empresariais, do dia a dia das empresas.
né? Pode ser controle de estoque, pode ser negociação com fabricantes, com fornecedores e tudo mais. E o e-commerce é uma parte do e-business que compreende basicamente a todas as transações, processos e operações de marketing e ações comerciais, principalmente de compra e venda. Beleza? Tem um sistema para controlar o meu produto que está na internet. E-business. Tenho um site que vende o meu produto. E-commerce. Beleza, pessoal? Ficou entendido aqui? Beleza. Sim. Legal. Ainda sobre empreendedorismo virtual, entre as principais vantagens para quem almeja o empreendedorismo virtual e o comércio eletrônico, eu posso citar, né, a maior visibilidade da exposição da marca, do produto, diminuição de custos, funcionamento 24 horas, maior relacionamento com o cliente, aumento da carteira de cliente, vendas para qualquer parte do mundo. Já entre os pontos negativos, vão exigir cuidados redobrados, podendo citar aí, por exemplo, ataques e invasões de hackers, sites fraudulentos, falta de suporte, compras erradas, atrasos e falha no processo de entrega, entre outros. Todavia, a balança ainda é muito favorável em prol dos aspectos positivos. Concordam com isso, pessoal? Sim. E aqui a gente pode citar algumas opções de empreendedorismo virtual. Netshoes, por exemplo. Talvez nem todo mundo já comprou da Netshoes, mas todo mundo já ouviu falar na Netshoes, né? Tem alguém que não conhece a Netshoes? Aquele site de venda de tênis e sapato na internet, mais de tênis do que sapato. Para quem não sabe, a Netshoes, ela começou muitos anos atrás, como sendo a primeira loja a vender isso na internet, vender tênis na internet, mas o principal fato espantoso e inovador deles é que a Netshoes começou sem ter estoque. Ela tirava foto de um tênis na loja, botava na internet, alguém comprava, o cara ia lá, comprava e mandava por correio. Ela inovou. Obviamente, ela começou a ter problemas com prazo de entrega. E aí ela precisou se reestruturar. Mas foi algo novo que ela usou a internet para poder crescer. Tá? Isso eu não sabia. Seguindo. É curioso. É curioso isso. O cara começou assim. Uhum. E eu compro no site com eles há 8 anos já. A Netshoes tem uns 25 anos já. Mais ou menos. Bem veterana já. Já é veterano, é um dos pioneiros em e-commerce aí do Brasil, um dos cases de sucesso, mas o cara começou assim, um sitezinho bem porco, colocando lá, tirava foto, vendia, o cara comprava, ele ia lá, pegava no fornecedor dele e mandava pelos correios. Hoje eles têm uma estrutura de tecnologia, de tudo mais, hoje eles se entregam no prazo, tem até um processo de troca, tudo certinho. Mas é algo que começou dessa forma. E aí, ainda falando sobre empreendedorismo virtual, né, finalizando essa etapa, não podemos falar de empreendedorismo virtual sem falar do modelo de negócio que se tornou a menina dos olhos dos empreendedores e do mercado financeiro, que é a famosa startup. Todo mundo já falou, já ouviu dizer e queria, né, quer ter uma startup. A startup nada mais é do que um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócio repetível e escalável, trabalhando em condições extremas de incerteza. E a gente já deu um spoiler no começo, quando a gente falou do Nubank, falamos de outras startups. Então, há muitas definições que envolvem o termo startups, que vão desde empresas embrionárias, que estão no início de vida, até de empresas que têm produtos inovadores que precisam de aporte financeiro para crescer e gerar lucros altos e sustentáveis. Mas startups são empresas que estão iniciando, basicamente o que está escrito aqui. Então, um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócio repetível e escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza. Você é um empreendedor e está criando uma empresa nova que pode ser repetível e escalável, ou seja, ela pode crescer principalmente exponencialmente, você tem uma startup. Tá? Por fim,
Para nós, startup é um conceito de negócio, ou uma empresa em início de atividade que conta com uma ideia promissora, uma invenção ou um protótipo de produto, né, serviço, que vai inovar, geralmente atrelado a algum elemento ou fator tecnológico, que carece de pesquisa ou necessita de ser aperfeiçoado, podendo render lucros e retorno financeiro altamente satisfatório para os seus criadores e investidores. Pessoal, dúvidas? Não. Não, professor, tá tranquilo. Legal. Professor, só uma dúvida rapidinho. No Pode caso falar? do e-business, entra naquela questão, por exemplo, que está muito comum agora do cashback, que se fala isso? Cashback é vamos dizer assim, é um produto de tecnologia. Cashback é quando você compra algo e ele te retorna um valor. Mas daí entra no campo, então, qual campo, no caso? Assim, o cashback é um produto. Ele não se enquadra nem no e-commerce, nem no e-business. Tá? Porque o conceito, o nome e-commerce e e-business está atrelado a uma ação, não a um produto. Tá? O cashback é um produto que é vendido. Tá? É um produto de como funciona a coisa em si. Por trás disso, a parte financeira, de impostos disso, eu não sei como funciona, mas o cashback é isso. Você compra algo, ele te retorna uma grana. Né? Igual a nota fiscal paulista, por exemplo. Nota fiscal no nome, essas coisas por diante. Obrigada, professor. Alguém mais tem dúvida, pessoal? Esse design thinking, Vitor, você pode dar uma pincelada? Eu vou falar, mas não sei exatamente o que significa. Cara, design thinking é um negócio fantástico, cara. É um conceito fantástico. Deixa eu só desativar aqui a minha apresentação e a gente fica... Deixa eu ver aqui. Design thinking, cara, a melhor definição que eu já vi para design thinking é uma metodologia para você resolucionar, para você resolver problemas. É um método que designers utilizam para resolver problemas, para criar novos produtos. Tá? Então, é uma metodologia, um processo, né, de algumas ferramentas que você vai utilizar para responder algumas perguntas. Tá? Por exemplo, eu preciso criar um produto. Então, primeiro existe como se fosse um brainstorm, vamos todo mundo aqui discutir sobre este problema ou sobre esta missão. Só de marketing seria mais envolvido? Não, cara, não necessariamente? de tudo. TI está usando isso tá com pau. Tá? Criação de produto, de negócio para empreendedorismo e inovação usa isso demais. Tanto que existe essa matéria para vocês estudarem, né, se eu não me engano, no AVA, e é muito importante vocês estudarem porque o mercado de trabalho está pedindo conceitos disso. Ele é basicamente em cima de protótipo, né? Quando você... o processo do design thinking é você vir com um problema, chover ideias em cima dele, aí pode ser ideias absurdas, como ideias bem simples. Depois dessas ideias você classifica o que é possível. Em cima dessas possibilidades, vocês pensam na solução e em cima da solução escolhida você faz um protótipo para você visualizar aquela solução. É um negócio muito, muito louco de fazer. Eu estava nos meus planos de a gente aplicar esse design thinking na sala de aula. Tá? Vocês conseguem me ver aqui? Sim. Tá, eu vou virar minha câmera. Eu falei para vocês agora há pouco que eu estava num processo de renovação de trabalho, de novas coisas aprendendo, né? Então vou mostrar aqui uma parte do meu escritório aqui. Ó. Tá vendo a minha parede ali, ó? Tá cheio de post-it. Sim. Isso aqui é design thinking. Isso é design thinking. É uma parte do design thinking. Tá? Eu tenho ali, por exemplo, 2 grandes metas. Eu estou trabalhando com um mapa mental grande ali, 2 grandes metas, onde eu coloquei ali algo que eu quero ser. Tá? Esse primeiro aqui, ó.
Tá mais, deixa eu ver. É esse aqui, que é algo que eu quero ser. E aí, dentro disso, eu comecei a abrir as possibilidades, né? O que eu preciso fazer, né? E quais são os processos que eu preciso ir. Então, parei um dia aqui, olhei, escrevi lá uma frase, e dentro dessa frase foi chovendo as ideias, e dentro dessas ideias eu fui encontrando as soluções, o que eu preciso fazer, e hoje eu tenho um mapa daquilo que eu preciso seguir para resolver este meu problema ou chegar nessa minha meta. Então, Design Thinking é isso, é um modo de pensar para resolver problemas. É fantástico, cara. Assim, é interessante vocês entenderem na prática. Eu tinha ideia de aplicar isso em sala de aula, mas a pandemia não deixou. Legal. Beleza. Beleza? Pessoal, eu vou só parar aqui a gravação, né? E aí a gente pode continuar conversando aqui. Só um minutinho. Aqueles que vão ver depois a aula, ela se encerra por aqui. Se tiver dúvidas, qualquer questionamento, eu estou à disposição.